Então, nessa aula, nós vamos poder aprender como configurar a ficha de anamnese do nosso cliente dentro do Dental Office. Também nós vamos ver como incluir as imagens dele na nossa galeria de imagens e também a galeria de documentos, onde nós vamos poder incluir todos os documentos que ele nos enviar. Tá ok? Então, com o programa aberto, primeiramente nós vamos localizar o nosso paciente. Como nós já vimos, podemos ir no menu principal em Clientes, Localizar, ou vamos pressionar Ctrl L do nosso teclado e vai aparecer aí a tela de localização de clientes. Vou digitar o nome do nosso cliente, ele vai aparecer na lista e vou carregá-lo em nosso sistema. Pronto, com o cliente carregado, vou ali no menu principal e no menu principal vou ter o botão Clientes. Na outra aula nós já vimos como entrar na ficha completa, no localizar, e agora vamos ver a parte da ficha de anamnese. Então, nós vamos ter o botão ali Anamnese. Clicando nele, irá aparecer ali a ficha de anamnese. Como padrão, o Dental Office já tem ali algumas fichas de anamnese incluídas, tá? Então, no primeiro campo do lado esquerdo, nós vamos ter a ficha, onde vocês podem selecionar a ficha e na parte de baixo colocar as respostas às perguntas. Tá ok? Então, por exemplo, a primeira pergunta, se é alérgico a algum medicamento, você vai colocar se afirma, ou nega, ou não sabe. E vai colocar ali a resposta. E vai fazer isso com todos, tá? Então, cada um aí, você vai colocar a resposta. É dessa forma que vocês ali vão responder a ficha de anamnese do paciente. Depois de incluída todas as informações, você vai clicar no menu lateral no botão Imprimir Ficha. E vai aparecer aí a impressão da nossa ficha com ali as afirmações, com as perguntas já respondidas. Tá ok? Agora, se você desejar imprimir uma ficha vazia para o paciente poder colocar todos os dados, você pode clicar no botão Ficha Vazia e vai aparecer para você ali a ficha impressa vazia, para que você entregue para ele, ele responda todas as perguntas e depois você possa incluir no sistema. Ah, mas eu não sei como configurar uma ficha, eu não quero essa ficha do Dental Office, eu quero criar a minha ficha que eu já tenho aqui na minha clínica. Então é simples, basta clicar no botão Configurar Fichas no menu lateral. Então, quando eu cliquei em Configurar Fichas, eu vou ter ali configurações de fichas de anamnese. Então, eu posso selecionar uma das fichas para que eu possa alterá-las, ou vou clicar no botão Nova Ficha. E aí vou digitar o nome da minha ficha, por exemplo, ficha clínica. E aí não vai ter nenhuma pergunta incluída. Depois, vou incluir cada pergunta, clicando no botão Nova Pergunta. Clicando em Nova Pergunta, ali eu vou digitar a pergunta. Digitada a pergunta, vou clicar em OK e pronto, a pergunta foi incluída. Basta agora eu mexer na configuração da pergunta. Como ela já está cadastrada e selecionada, abaixo eu vou ver qual o tipo dessa pergunta. É uma pergunta somente de texto, ou seja, ele vai escrever apenas a resposta e digitar a resposta? É uma pergunta de sim e não, de afirma e nega? Ou é os dois, por exemplo? É alérgico a algum medicamento? Qual medicamento? Então, ele vai responder se sim ou se não e vai ter que escrever ali o medicamento que ele é alérgico. Então, nós vamos colocar aqui texto afirma e nega. Depois, grau de importância da resposta. Por exemplo, essa resposta é importante para o dentista que vai tratar ali o paciente ou não? Será que não é importante? Então, vou colocar aqui, se for importante, importante quando eu saber disso, quando ele clicar em afirma. Então, seleciona ali alerta resposta afirma. Ou seja, o programa vai mostrar um ícone ao lado do nome do cliente, falando que tem uma resposta que ele precisa saber. E aí, uma mensagem de alerta.
por exemplo, verificar resposta. Então, posso colocar uma mensagem de alerta. Então, quando o cliente clicar em sim, em afirma, o programa vai emitir ali um ícone ali que tem um alerta. E aqui vocês vão poder incluir outras perguntas que vocês acharem necessário. Se eu clicar em OK e fecha, a ficha clínica apareceu. Apareceu apenas uma pergunta, onde eu posso respondê-la. Também, no quadro ao lado direito, entre o menu lateral e as fichas, tem um quadro chamado Alerta de Anamnese. Ou seja, eu preciso colocar alguma informação também que é importante para o dentista ou para quem ali for atender o paciente precisa saber. Então, ali eu posso colocar um alerta também. Se eu colocar um alerta aqui, por exemplo, é alérgica a medicamento, verificar ficha. Quando eu clicar em OK e fecha, apareceu ali ao lado esquerdo uma cruz vermelha, abaixo do nome. Então, sei que tem um alerta para esse paciente. Eu vou clicar ali e vai aparecer esse alerta. Tá ok? Então, é uma forma mais fácil de nós lidarmos com o nosso paciente e não ter problemas, sempre adicionando ali os alertas para ele. Saindo da ficha de anamnese, nós vamos ter ali o botão Imagens, onde vai ser a galeria de imagens do nosso paciente. Uma forma mais fácil de nós colocarmos a imagem do cliente num lugar só, numa pasta só, onde nós vamos poder visualizar isso quando nós desejarmos. Então, clicando ali no botão Imagens, nós vamos ter aqui as imagens do nosso paciente. Para nós importarmos essas imagens, no menu lateral nós vamos ter o botão Importar imagens. Então, clicando ali, nós vamos selecionar dentro do nosso computador onde está a imagem. Vou selecionar todas aqui e clicar em Abrir. E pronto, as imagens vão aparecer ao lado esquerdo. Também posso capturar imagens de uma câmera. Se eu tiver uma webcam conectada no meu computador, posso clicar no botão Câmera também e fazer a inclusão dessa imagem. Para que eu possa visualizar as imagens da forma que eu achar necessário, vamos ter o botão Lado a Lado. Então, ali vai aparecer ali quantas imagens eu desejo ver na minha tela. Se eu desejo ver apenas uma, eu vou selecionar uma. Se eu desejo ver 4 imagens, seleciono 4 e assim por diante. Então, quando eu clicar nas imagens, elas irão aparecer. Tá ok? Vou ter o botão Imprimir, onde eu posso fazer a impressão de cada imagem, com o nome respectivo de cada uma, e ali vai ter o nome do cliente e a data do dia de hoje. Então, é uma forma de nós imprimirmos as imagens se nós acharmos necessário. E vou ter o botão Slide Show, ou seja, se eu desejo ver a imagem num tamanho maior, basta eu clicar ali em Slide Show. Vai ser como se fosse ali uma apresentação de slides na tela inteira do seu computador. Vai ficar mais fácil se você quiser visualizar alguma imagem. Então, esta vai ser a nossa galeria de imagens, tá? Para que nós possamos também dar uma olhada dentro do nosso sistema, há uma pasta com o nome do cliente. Assim que nós inserimos a primeira imagem, nós vamos ter criado uma pasta dentro lá de nosso servidor. Então, se eu for aqui na pasta do programa, lá em meu computador, Dental Office, Imagens, e procurar pelo nome do meu cliente, aparecerá aqui as imagens dele. Então, indo em meu computador, C2 pontos, depois vamos na pasta Dental Office, na pasta Imagens. Vai ter a pasta de imagens dos nossos clientes. Então, nós podemos também inserir ali as imagens que nós acharmos necessário. Tá ok? É uma forma também que nós possamos incluir ali as imagens. Então, essa vai ser a galeria de imagens do nosso paciente. Se eu clicar em OK e fecha, essas imagens também aparecerão ali na galeria de imagens da tela principal. Se eu clicar 2 vezes numa imagem, ela vai abrir.
E aí nós temos a galeria por dente. Quando selecionamos um dente no odontograma, a galeria vai ser daquele dente selecionado. Se eu clicar com o botão direito, posso inserir imagens aqui também. Da mesma forma, a galeria de panorâmicas. Se eu desejarem colocar alguma imagem aqui na galeria de panorâmicas, posso clicar com o botão direito e inserir essa imagem. Uma forma simples, rápida, de termos todas as imagens do nosso paciente dentro do nosso sistema. E voltando à tela principal, nós vamos ter o botão Documentos, onde vai ser a galeria de documentos do nosso cliente. Então, clicando no botão Documentos, vai ser da mesma forma que nós vimos em Imagens. Clicando ali em Documentos, nós vamos ter o botão Importar Textos, onde eu posso importar todos os textos que o nosso paciente nos enviar. Se quer enviar algum exame em PDF, algum arquivo .txt, que é um arquivo de texto, ou .doc, que é um arquivo de Word, nós podemos inserir para o nosso sistema. Então, se eu clicar no botão Importar Textos, vou dentro do meu programa, dentro do meu computador, verificar onde está o documento. Vou selecionar os documentos que eu desejo e clico em Abrir. Eles vão aparecer na lista ao lado esquerdo. Tá? Se caso desejar verificar ou visualizar o texto, se for um arquivo TXT, clico uma vez nesse texto e o texto irá aparecer aqui na minha tela. Se for .pdf, .doc, que seria um arquivo de Word, ele vai abrir o leitor de dentro do seu computador. Então, no caso PDF, se eu clicar uma vez, ele vai carregar o PDF no meu computador para que eu possa visualizar. Então, nós podemos incluir todo tipo de documentos que nós acharmos necessário. Tá ok? Ao lado direito, se eu selecionei um arquivo de texto, por exemplo, vou ter o botão Editar e Imprimir, onde eu posso clicar ali e editar o texto. Tá? Mas isso é para arquivos de texto, tá ok? Não era para outros tipos de arquivos. Outros tipos de arquivo você vai editar num editor, por exemplo, do Word, no seu computador. E vamos ter o botão Atualizar, porque dentro do programa nós também temos a pasta de documentos do nosso paciente. Então, se eu for na tela do meu computador, selecionar o disco local C, abrir a pasta Dental Office na parte de documentos, vou ter aqui a pasta de documentos do meu cliente. E aqui eu posso colocar todos os textos que eu achar necessário. Colocando os textos aqui, basta eu clicar no botão Atualizar, que vai ser atualizada a nossa galeria de documentos. Então, muito simples essa tela, para que vocês possam assim, incluir os documentos e verificar cada documento enviado pelo nosso paciente. Tá ok? Essa foi a aula do nosso programa. Então, essa foi a aula do nosso programa sobre ficha de anamnese, galeria de imagens e galeria de documentos.